a esse Deus grande, santo e poderoso que tem nos abençoado. Certamente Ele vai continuar falando aos nossos corações. Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, ao meu coração. Louvado seja Deus, que está em Mateus, no seu capítulo 13. Louvado seja o Senhor. Eu lembro que eu ministrei essa mensagem talvez há uns 5 anos atrás. Em Mateus capítulo 13, louvado seja Deus. E hoje convém que o Senhor trouxe novamente esta mensagem ao meu coração e ao seu coração. E eu quero iniciar essa mensagem dizendo uma frase que já foi dita hoje nesse culto. Louvado seja Deus. Deus não está preparando uma promessa para você, mas Ele está preparando você para viver uma promessa. Aleluia! Essa é uma grande verdade. É Mariana o seu nome, né? Deus abençoe a sua vida, louvado seja Deus. E certamente o Senhor Aleluia, Jesus. está querendo preparar um povo para ser abençoado por Ele. Porque é difícil Deus trazer algo para colocar na nossa mão, na nossa vida, sem que estejamos preparados para administrar, para honrar a Deus, para engrandecer o Senhor. Mas o Senhor sim está nos preparando para que possamos, em nome de Jesus, viver grandes promessas em unidade, é claro, cada um no seu individual, dentro da família, como a minha, como a do Felipe que está se iniciando, louvado seja Deus, mas também no coletivo, nesse corpo chamado Família Adoradores de Deus. Aleluia! Que nós possamos, em nome de Jesus, atentar para a mensagem do Senhor, porque por ela nós vamos crescer e vamos tomar posse de grandes vitórias. Eu quero, em nome de Jesus, viver as promessas de Deus na minha vida. Mas será que nós estamos prontos a aguentar o tranco da transformação? Louvado seja Deus. Creio que sim, pois é Deus que nos prepara cada dia. Nós só precisamos nos entregar ao Senhor e deixar que Ele possa cumprir em nossas vidas as suas promessas. Eu tive algumas conversas com a pastora Sheila, minha esposa, lá em Mogi. Louvado Senhor. Eu disse a ela: olha, nós podemos alcançar lugares altos. Sim, trabalhando juntos, nós vamos alcançar lugares altos. Mas há de haver uma disponibilidade da nossa parte para com Deus, para que Deus possa fazer acontecer na nossa vida. Mas nós podemos ser felizes de qualquer forma diante do Senhor. O que eu não posso é querer morar em uma casa bonita como a da Francisca, sem que eu tenha o esforço que ela teve para construí-la. Eu lembro do esforço, falei, você já contou também algumas vezes. Peleja foi, mas vale a pena. Vale a pena deixarmos o Senhor transformar a nossa vida, para que nós possamos ser ferramentas de Deus e viver as promessas do Senhor. Essa é uma mensagem que fala muito ao meu coração, porque ainda hoje também eu estava, e ela também, em um local aqui próximo chamado Suzano, divisa de Suzano com Mogi. Eu comprei uma terra lá um tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia. Eu estava preparando ela para que pudesse construir o meu lar, a minha casa. Eu gosto de lá. Mas surgiu uma oportunidade de uma irmã minha que estava indo para os Estados Unidos. E ela falou: eu quero dar uma olhada lá em um terreno que estava vendendo lá próximo. E ela foi. E ela chegou lá e ela gostou. Mas ela falou: eu quero o seu. Então eu acabei, na verdade, passando esse meu terreno para ela. Mas quando eu comprei lá, foi um precinho bem pequeno. Por quê? Porque o dono de lá disse: isso não vale nada, só dá capim. Eu falei: meu Deus, é verdade. E ainda na semana passada eu estava na casa desse rapaz com a minha irmã e ele, com a minha filha, perdão, Ana Maria. E ele disse por diversas vezes: eu imaginava que lá não prestava para nada, por isso que eu vendi daquele jeito. E engraçado que hoje eu chegando lá, quando eu entrei pelos portões da casa da minha irmã, não é minha, e eu desci, eu falei: vou descer até lá embaixo, vou dar uma volta. Todo ele está plantado, e não tem um local naquele lugar que não está cheio de frutos.
todo tipo de fruto que se pensar, lá tem. E eu comi um aqui, comi outro ali, comi outro lá, até... O que é que isso tem a ver com essa palavra? Tem tudo a ver com essa palavra. O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Muitas vezes nós não prosperamos porque nós não valorizamos a nossa vida diante de Deus. Não acreditamos nas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Certamente somos filhos de Deus. Glória a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. E certamente o nosso Pai Todo-Poderoso quer sim nos abençoar com toda sorte de bênção. Louvado seja Deus. Verdade. Mas verdadeiramente nós precisamos estar prontos, preparados. Eu vou ler o texto, depois eu vou contar uma outra história que eu contei lá uns 5 anos atrás, quando eu ministrei essa mensagem. Louvado seja Deus. Diz assim, Mateus capítulo 13. Que diz assim, Mateus capítulo 13, eu vou ler a partir do capítulo 1, do versículo 1, para que todos entendam em nome de Jesus. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aleluia. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha raiz em terra funda. Porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja Deus. É uma mensagem muito interessante que nós vamos ver Jesus falando, Glória a Deus. por parábolas, a uma multidão que estava em pé sobre a praia. Talvez Jesus falasse muitas coisas por parábolas, porque algumas não era lícito que aqueles que estavam ao redor pudessem ouvir. Outras para que talvez os discípulos pudessem ficar tentando entender. Às vezes quando nós falamos algo diretamente, as pessoas já logo ouvem, elas não dão atenção e já era. Mas quando nós falamos alguma coisa e deixa algo no ar para que a pessoa possa começar a tentar entender, ele vai tentando entender, e quando ele consegue, louvado seja Deus, não esquece nunca mais. Talvez esse fosse o motivo de Jesus, louvado seja Deus, contar tantas coisas por parábolas, para nos levar a exercitar a nossa mente. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos exercitar a nossa mente a cada dia. Leia a Bíblia não somente como um livro comum. Leia ela como se você estivesse mesmo falando com Deus, ou ouvindo a palavra de Deus. E certamente você vai descobrir dia após dia coisas extraordinárias diante das Escrituras Sagradas. Pode você já ter feito diversas teologias, ter lido a Bíblia por diversas vezes, mas ainda assim você precisa estar atento, porque Deus pode sim, através de um versículo simples, te mostrar coisas grandes. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já ouvi mensagens simples, de pregadores simples, a qual fez uma diferença tão grande em minha vida, porque ele trouxe algo maravilhoso da parte de Deus, que por mais que eu conhecesse aquele texto, eu ainda não havia percebido aquela pérola que estava dentro desse texto. Então eu vou contar de novo, para que nós entendamos esta mensagem
acerca de uma outra terra infrutífera. Eu vim para São Paulo, louvado seja Deus por isso, porque eu nasci numa família de agricultores. Nós vivíamos da terra, plantávamos e colhíamos e víamos da terra. Mas a família da minha avó cresceu lá no norte de Minas Gerais. As pessoas são de família grande. Não é que nem aqui que tem 1, 2, 3 filhos, não. Lá é de 10 para cima. Então a minha avó teve os seus filhos, faleceu a minha avó, dividiram-se as suas terras. Formou-se 7 famílias, louvado seja Deus. Glória a Deus. Essas 7 famílias se multiplicaram. A minha mãe teve 9 filhos. Então aqueles que nasceram primeiro começaram a cultivar aquelas terras que já tinham, então tomaram posse delas. Quando eu cresci, eu não tinha mais terra para produzir. E a opção que eu tinha era trabalhar para eles ou não fazer nada. E naquele tempo, tinha que trabalhar duro para sobreviver. E eu trabalhava para um tio, trabalhava para outro, até que deu, falei, eu quero ir embora, vou embora para São Paulo, porque esse lugar aqui já era, não tem mais como sobreviver, não tem como mais prosperar. É impossível alguém prosperar nesse lugar, exceto aqueles que já tomaram posse das suas terras, que são produtivas. Esses sim prosperaram, esses sim eram os patrões da região. Louvado seja Deus. Mas enfim, eu vim, e alguns dos meus irmãos também vieram. E louvado seja Deus por essa cidade chamada São Paulo. Nos acolheu muito bem, trabalhamos, conquistamos algumas coisas em si, tivemos bons relacionamentos, louvado seja Deus. Não é à toa que a minha esposa é de São Paulo. Ainda que eu conheci ela em um outro tempo. O que é que tem a ver isso com a palavra de Deus que nós estamos lendo agora? A minha irmã mais nova, ela ficou lá. E o meu primo mais novo, chamado Edson Hermes, também ficou lá. São bem mais novos do que eu. E é interessante porque ficou muito gravado no meu coração quando ele contou essa história. Porque esse Edson Hermes, meu primo mais jovem, ele era casado com a minha irmã. Ele foi lá e pediu para o pai dele, vendeu 2 cabeças de gado que ele tinha, e foi lá e pediu para o pai dele, pai, me faz um empréstimo. O pai dele todo, meu filho vai investir, louvado seja Deus, então eu vou ajudar. Foi lá, pegou o dinheiro, prestou para ele, ele saiu, foi na Somai, um local onde cria galinhas, e comprou alguns caminhões de cocô de galinha. É esterco, é adubo, também de vaca. Mandou passar o trator naquela terra e lançou esse adubo. Ele conta que o pai dele ficou revoltado, mas tão revoltado ao ponto de falar, eu vou te mandar embora de casa, eu vou te expulsar de casa. Você pegou o meu dinheiro e jogou fora. Olha a loucura que você fez. Você destruiu o patrimônio que eu estava ganhando há muito tempo. Se eu soubesse que era para fazer essa loucura, eu jamais teria te emprestado. E ele fala que o pai dele ficou sem falar com ele durante um tempo. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Teve coragem. Ele preparou aquela terra. E quando lançou a semente, aquela terra produziu mais do que as outras que ela tinha. E aquele lugar que era impróprio para o cultivo se tornou um grande lugar de bênção para todas as pessoas que lá vivem. Ao ponto de, talvez as pessoas mais bem-sucedidas de lá da região hoje são eles. Essa minha irmã, uma vez que eu fui, deve ter uns 4 anos, né, pastora, que a gente foi lá, e o meu carro quebrou no caminho, talvez um pouco mais. E o meu carro quebrou no caminho, e esse meu primo veio me buscar e me levou até lá. E quando chegou lá, eu falei, meu carro está quebrado. Ele falou, como seu carro está quebrado? Toma aqui. Ele me deu a chave de uma Hilux, o tanque cheio, falou, pode rodar. E quando acabar a gasolina, pode ir lá no posto X e colocar de novo, porque lá tem cadastro. Eu falei, meu Deus, como pode? Uma visão simples sobre algo tão simples e fez com que eles prosperassem tanto. E não somente eles, mas também todas as pessoas que lá daquela região vivem.
também prosperaram, porque fizeram o mesmo. Os meus irmãos que tinham vindo para cá, os que se estabeleceram, ficaram. Os que não haviam se estabelecido, estão todos lá fazendo o quê? Cuidando da terra e ganhando mais do que os que aqui ficaram. Muito mais do que dos que aqui ficaram. Mas enfim, o que é que isso tem a ver com a palavra de Deus que está sendo ministrada nesse momento? Tem tudo a ver, por quê? Porque qual é o valor que nós estamos dando para nós mesmos? Quando o Senhor está dizendo aqui que a semente que foi semeada é a palavra de Deus, simboliza a palavra de Deus sendo ministrada à minha vida e à sua vida. Mas eu sou sim como uma terra. Mas qual tipo de terra eu estou sendo? Glória a Deus. Aquela que é como dura, que é como um caminho que passam as pessoas por todos os dias e lá não consegue a semente penetrar sobre a terra? Será que o meu coração é duro, que eu não consigo ouvir a palavra de Deus e entendê-la, para com que eu possa viver as promessas de Deus sobre a minha vida? Ou será que eu sou como essa terra que está aqui simbolizando uma terra onde tem muitas pedras? Eu estou em um culto, eu ouço a palavra e eu recebo com alegria. Louvado seja Deus! Que maravilha, Senhor! Mas e quando eu saio lá fora? O que acontece com essa palavra que eu ouvi e que eu fiquei feliz em ter ouvido ela? Será que as coisas desse mundo não vai deixar com que eu possa continuar crendo como eu crio aqui dentro? E vai deixar com que a promessa de Deus, com que eu não possa me preparar para receber essa promessa de Deus, para viver essa promessa de Deus? Ou será que vai estar como essa terceira terra, com espinhos, onde nós recebemos a palavra de Deus, com alegria nós tomamos posse dela em nosso coração, nós cremos que o Senhor vai fazer, porque Ele falou que ia fazer, e saímos e vamos para a nossa casa crendo, aleluia, deitamos, Senhor, muito obrigado por ter falado comigo, muito obrigado porque eu crio na tua promessa e eu vou vivê-la, louvado seja Deus. Mas e no dia seguinte? E na semana seguinte, será que eu vou continuar crendo? Ou será que os espinhos vão sufocá-la? E eu vou deixar de crer? E eu vou mudar o meu caminho em direção contrária do que aquela que o Senhor me deu, para com que eu pudesse continuar caminhando segundo a sua palavra, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que às vezes é doído, é doloroso sim. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida. Deus quer fazer de mim e de você uma grande ferramenta para viver os propósitos de Deus. Louvado seja o Senhor. Lá em Mateus, no seu capítulo 5, vai dizer assim, ó, não se acende uma candeia e coloca ela embaixo de uma cama, mas ela precisa ser colocada em um lugar alto para dar luz a todos aqueles que estão na casa. Nós queremos viver essa luz, nós queremos que essa luz de Cristo resplandeça sobre a nossa vida, louvado seja o Senhor. Mas e se nós voltarmos 4 versículos antes, versículo 10 e versículo 11, do mesmo Mateus capítulo 5, louvado seja Deus, ele vai dizer assim, olha, vão perseguir vocês, vão maltratar vocês, vão caluniar vocês, mas quando fizerem isso com vocês, não vos entristeçam, mas alegrem-se grandemente, porque grande será a recompensa de vocês no céu. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos nos importar com as ofensas que nos fazem, nós não podemos nos importar com as calúnias que nos fazem, nós não podemos nos importar com aqueles que se levantam contra a nossa vida, para que nós não venhamos a viver as promessas de Deus. Mas isso é Deus sim preparando você para que você possa viver essas promessas. Louvado seja Deus. Tem uma mensagem para concluir, louvado seja Deus, em Hebreus, no seu capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Deixa eu achar Hebreus
capítulo 12. Para que você entenda que às vezes, até o próprio Deus nos dá uma pequena correção, mas é para o nosso bem. Hebreus capítulo 12, louvado seja Deus. Olha o que ele vai dizer. Nós vamos viver sim as promessas do Senhor na nossa vida. E são maravilhosas, louvado seja Deus. São maravilhosas, independente da circunstância. Hebreus capítulo 12. Eu quero focar no versículo 5, mas eu vou ler o 1 e o 2 também, para que nós entendamos qual é o sentido dessa mensagem. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que Ele nos propôs. Louvado seja Deus. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Nós precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que Ele nos preparou. Porque é aí que nós vamos tomar posse da nossa vitória. É aí que nós vamos ser vencedores. É aí que o Senhor vai nos abençoar. É aí que está a chave da nossa vitória. Não é segundo a minha vontade, não é segundo a sua vontade. Nós precisamos em oração: Senhor, conduza-me pelo teu caminho, leva-me a fazer a tua vontade. Senhor, pelo teu Espírito me ajuda nas minhas fraquezas, para que eu possa, em nome de Jesus, viver todas as suas promessas. Versículo 2: olhando para Jesus, como nós vamos vencer? Como nós vamos fazer isso? O versículo 2 nos ensina: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Tome posse da palavra de Deus. Não deixe que absolutamente ninguém roube. Versículo 4: ainda não resististes até o sangue no combate contra o pecado. Agora olha o que vai dizer o versículo 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezais a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fostes repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que toma por filho. Suportai a correção. Deus vos trata como filhos, porque não há filho a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, do quais todos os filhos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Louvado seja Deus. Às vezes dói um pouco, mas é para o meu bem e é para o seu bem. Nós precisamos entender o que vai dizer o versículo 1 de Hebreus. Nós precisamos entender: portanto nós também, que já estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que Jesus nos propôs. É aí que nós vamos ter vitória. É aí que nós vamos alcançar as bênçãos. Por quê? Porque eu sou responsável pela minha vida. Eu quero ser terra que vai ouvir a palavra, entrar por aqui e sair por aqui. A responsabilidade, de certa forma, é minha. Eu vou ser responsável por ouvir a palavra de Deus e com alegria, mas quando eu sair daqui, eu não dou mais importância. Então eu não vou estar construindo a minha vida como terra fértil. Eu vou estar deixando com que as aflições possam me roubar a palavra de Deus. Mas eu queira você também, em nome de Jesus, viver aquele que vai dar os bons frutos, aquela semente que caiu em boa terra, e essa semente vai produzir na minha e na sua vida frutos para a honra do Senhor, frutos para a glória de Deus, frutos para benefício meu, para benefício seu, para benefício daquele que está lá fora, mas principalmente para honrar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Independente se você seja uma pessoa simples, ou se Deus te chamou para ser um dos maiores empresários desse país, ou um dos maiores pregadores desse país, ou um dos maiores cantores desse país, não importa qual é a sua função, viva com alegria diante do Senhor. Viva a promessa de Deus
com alegria diante do Senhor. Deixa com que o Senhor te prepare a cada dia em nome de Jesus. E viva com intensidade, porque não há nada melhor na vida do ser humano do que viver as promessas de Deus. Tem uma mensagem bíblica aqui que vai dizer assim: aquele que espera de Cristo somente nessa terra são os mais miseráveis que existem. Por quê? Porque nós queremos ser abençoados nessa terra, e devemos sim ser abençoados nessa terra pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Mas há algo maior do que tudo isso. É a salvação, é a vida eterna, que Ele me concedeu, que Ele te concedeu. Então faça com alegria tudo na sua vida, em nome de Jesus. Seja no seu trabalho, seja no seu lar, mas principalmente para o nosso Deus Todo-Poderoso, grandioso, maravilhoso, poderoso Ele é. E Ele já nos deu a salvação, e foi por um preço muito caro. Por que que não tem nada que eu possa fazer de mim mesmo para alcançar a salvação, a não ser me entregar a Cristo, é claro? Não há trabalho que eu possa fazer para ter direito à salvação. Não há. Não há trabalho que você possa fazer para ter direito à salvação. Por quê? Porque era cara demais. Qualquer trabalho da minha vida e da sua vida não teria como nós pagarmos a salvação. Foi por isso que Jesus, na cruz do Calvário, em meu favor e em seu favor, cumpriu o propósito e nos deu vitória. Nos deu vitória. É em Jesus que nós vamos vencer. É em Jesus que nós vamos viver as promessas. É em Jesus que nós vamos, louvado seja Deus, a cada dia tomar posse de tudo aquilo que Ele nos preparou de acordo, nós estejamos preparados para receber. Eu quero, Pai. Eu quero viver as Tuas promessas, poderoso Deus. Que da mesma forma, para os meus irmãos, feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa ministração com uma oração a Deus. Se você quer saber, louvado seja o Senhor, Jesus, o próprio Jesus, vai estar dando aos seus discípulos a explicação acerca do simbolismo dessa parábola. Daquela semente que caiu à beira do caminho, daquela que caiu sobre pedras, daquela que caiu sobre espinhos e daquela que caiu em boa terra. Eu quero me preparar para o Senhor. Eu quero arrancar da minha vida tudo aquilo que não agrada a Deus, para que a palavra dele possa prosperar em minha vida. Eu quero arrancar da minha vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Faça em nome de Jesus. Eu vou fazer como Paulo vai dizer lá aos Romanos, no seu capítulo 12. Eu imploro a vocês, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. É ela que vai nos fazer prosperar e vai nos levar a morar no céu. Pai Santo, poderoso, Deus bendito, Deus grande, me coloco diante do Senhor nesta noite, Pai. Peço ao Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar grande e poderosamente o teu povo. Que o Senhor possa ajudar a mim, Pai Santo e poderoso, e aos meus irmãos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, arrancar tudo aquilo que não lhe agrada das nossas vidas e deixar com que o teu Espírito, poderoso Deus, possa ir nos transformando cada vez mais em homens e mulheres que vai ouvir a tua palavra, vai guardar no íntimo da alma, e por ela, poderoso Deus, vai produzir frutos para o Senhor, Pai, frutos para honrar o Senhor, frutos para mostrar que existe um Deus que tudo pode. Portanto, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, entra com a tua providência na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Entra com a provisão de cura, poderoso Deus, sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Visita, poderoso e santo, em nome de Jesus, Pai, e traz a cura do Senhor, poderoso Deus, pois o Senhor é poderoso, Pai, para operar infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, de acordo com o teu poder que age em nós, Pai. Cura toda enfermidade, poderoso e santo, em nome de Jesus, e nos ensina a sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, me ajuda e ajuda os meus irmãos, poderoso Deus, a nos libertar, poderoso e santo, de tudo aquilo que nos atrapalha, poderoso e santo. Nos ajuda, poderoso Deus, a estar com os nossos olhos firmes no teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele é o autor, Ele é
o consumador da nossa fé. Foi Ele quem venceu por nós, Pai. E Ele não nos deixou órfãos, enviou o Teu Espírito para que possa nos ajudar em todas as nossas necessidades, até o fim dos tempos, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos transforma e nos conduz a lugares altos, aleluia, em nome de Jesus, para que possamos viver com alegria as promessas do Senhor sobre a nossa vida, Pai, e como terras férteis, poderoso Deus, que possamos produzir frutos, Pai, para o Teu reino. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria, para a honra